Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, o coração é o símbolo do lugar onde se passa o amor, a misericórdia. Quando se ama, é o coração que reage, é o coração que sente. Isso era muito claro para os antigos. Eles não viam conexões cerebrais, eles não faziam cálculos que houvesse algum tipo de reação química cerebral. Para os antigos, o coração era a sede do amor, da misericórdia. O coração emocionado por amor, ele bate diferente. O coração aflito de amor, ele tem um tipo de sentimento. O coração compadecido, ele dói. A gente diz assim, o coração sangra. O coração está sangrando. Deus nos ama assim, com um coração cheio de amor e misericórdia. Essa é a mensagem da solenidade de hoje. E aí, diante do coração de Deus que nos ama, uma pergunta: como devo eu devolver esse amor? Como devo eu corresponder a esse amor? E a resposta só pode ser uma: é que meu coração, então, passe a bater segundo o ritmo do coração de Jesus. Que meu coração se assemelhe ao coração de Jesus. Mas ele não se assemelha. Então é preciso que meu coração, que a minha vida se converta. Que eu me converta. Que eu mude de vida. Para que o meu coração se assemelhe ao coração de Jesus. Bom, dizer isso nos dias de hoje. Quando o nosso coração tem todos os motivos para abrir um abismo entre nós e Deus por causa de tanta angústia, de tanto pecado, de tanta miséria. Nós estamos vivendo num mundo muito estranho. Tá bom, aconteciam coisas terríveis no passado, mas talvez não chegasse a nós. Mas eu ouso dizer, até que chegasse a nós. Nós estamos vendo coisas que acho muito difícil que os mais velhos aqui tenham pensado que um dia veriam. Nós estamos vendo filho envolvido em rede social matando a família inteira. Com tiro. Isso é diabólico. Uma criança de 12, 13, 14 anos não tem força para um negócio desse. Veja a contaminação das redes sociais. Porque era uma conversa, não é? Com uma, ninguém sabe, suposta namorada. Esse menino tinha desde os 8 anos de idade. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, em que mundo nós vivemos? A moça que disse, ele não, fez o L, esperou 4 dias no fundo de uma montanha. E o pessoal do Faz o L não teve a capacidade de se organizar para cobrar de um outro país, pelo menos uma aparência de preocupação. Saiu hoje o resultado da autópsia. Ela morreu depois de 4 dias. 4 dias. Mas não é só ela. Quantos que acreditam em governo, em política, e morrem à míngua? Nesse país, não em Jacarta. Aqui, nesse país. Esperando. Não 4 dias. 4 anos. Que alguma coisa se faça. Que alguma coisa se resolva. Não passou o IOF no Congresso. O PSOL já mandou para o Supremo Tribunal. Porque é assim que funciona esse país. Uma insegurança jurídica, que me desculpe, eu não sou advogado, mas eu nunca vi. Eu tenho 29 anos de padre, faria esse ano, mas eu nunca vi um negócio desse. Assim, tudo muito estranho. A mesma pessoa que é a vítima, ela é a investigadora, ela é a promotora, ela é tudo. Juiz. E vai dar. Nós já sabemos qual é o resultado. Enquanto isso, na Papuda, pessoas que foram enganadas, iludidas, na frente dos quartéis. E lá era um quartel, um dos quartéis. Mas estava gente pelo Brasil afora. Mas prenderam aqueles. Não tem como nós não imaginarmos que isso é um cala-boca. Um silêncio. Que agora vem oficialmente com a censura das redes sociais. Não precisa, veio oficialmente. Com uma ministra dizendo que nós somos 213 milhões de pequenos tiranos, que precisam, portanto, porque eles são os deuses, eles são a sabedoria encarnada, nós precisamos deles para dizer para nós que nós precisamos aprender a ficar calados. Eu fiz uma defesa aqui a esses coitados, a maioria, um ou outro vândalo, que estão presos, e quando terminou a missa, eu recebi uma mensagem de alguém que estava sentado aí, dizendo, não piso mais na sua paróquia, porque o senhor é um defensor de bandidos. De bandidos. Vocês não pensem que essa gente veio para brincar. Eles não estão brincando. Há pessoas que foram de tal modo formatadas por essa ideologia, entende? Que eles matam, eles odeiam por causa de políticos. Amam e odeiam, movidos por uma ideologia. E não pensem que os bolsonaristas radicais sejam diferentes, porque não são. Porque os extremos, eles se encontram em algum lugar. Meio que é tudo farinha do mesmo saco. Esses extremos em que nós vivemos. Por que eu estou dizendo isso? Porque como nós vamos amar com o coração de Jesus, carregado que estamos por esses sentimentos na nossa nação? Quando eu olho para a África e o silêncio generalizado na imprensa brasileira, que não fala dos milhares de cristãos que todos os dias são perseguidos, na África de um modo especial, quando não há uma palavra de mínimo de inconformidade com o que aconteceu com os nossos irmãos sírio-ortodoxos na Síria. Que religião é essa? Que, movido por essa religião, pessoas batem em torres gêmeas, pessoas entram dentro de igrejas e sinagogas e explodem-se. Então a religião continua sendo uma desgraça sobre a face da terra. E aí os ateus,
Os agnósticos, o número que mais cresce são os deles, de pessoas que desacreditam. Porque religião mata, porque religião explode, porque religião gera violência. Como amar com o coração de Jesus? Ame aí. Com o coração de Deus, com o coração de Jesus, diante desse panorama de ódio, de extremismos, de indiferença. Eu estou apenas fazendo um passeio aqui. Apenas um passeio. Por isso que a Bíblia coloca na primeira leitura, na boca do profeta Ezequiel, que Deus ama, e a imagem que é usada no Antigo Testamento, no Salmo 22 e no Evangelho, é a imagem do pastor, para dizer como é que Deus ama. A imagem que se apresenta é a imagem do pastor. No profeta Ezequiel diz assim, que numa noite de escuridão as ovelhas se perderam. Então não tem como você não se perder numas trevas como essa. Ah, porque eu sou incólume. Não é. Não é. Você não está protegido. As trevas cercam o rebanho, cercam as ovelhas. E as ovelhas perdidas no meio dessa névoa de escuridão, é o que diz o profeta Ezequiel, as ovelhas só saem se Deus vem buscar, se Deus vem resgatar, se Deus vem salvar. Se Deus não vier ao nosso socorro, nós nunca sairemos dessas trevas. Nós mergulharemos cada vez mais nestas trevas. E ele vem para conduzi-las, diz o profeta Ezequiel, à verdadeira pátria. Essa pátria, esse lugar escuro onde nós estamos, não é a nossa pátria. A nossa pátria não é a escuridão. A nossa pátria não é o ódio. A nossa pátria não é a divisão. A nossa pátria não é marido contra esposa, esposa contra marido. A nossa pátria não é a indiferença diante da injustiça. Essa não é a nossa pátria. Isso é escuridão, isso são as trevas. Mas para que a gente não fique nessa neblina, para que nós saiamos dessas trevas, só Deus pode nos tirar. Só o pastor pode nos tirar. É o que diz o profeta Ezequiel. É o que diz o Evangelho. Porque muitas vezes, inclusive, ele joga a luz para que você saia. Essa palavra, a palavra de Deus é uma luz. Mas você está todo quebrado, como é que você vai sair? Você está todo ferrado, como é que você vai sair? Se a vida já te arrebentou, como é que você sai? É a ovelha que está jogada. E aí, o Evangelho faz a seguinte pergunta. Quem é que, tendo 99 ovelhas, perde uma, não larga as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu? Eu não vou. Vou mentir? Eu? Que conta doida é essa? Vamos fazer a conta de novo. Eu tenho 99, está aqui, ó, é minha, são minhas. Perdeu uma, que se lasque, eu vou ficar com as 99, porque vai que eu vou atrás daquela uma que perdeu e eu termino de perder essas daqui. Porque vocês não perceberam que é no deserto que elas estão. Elas não estão no redil, elas não estão na proteção. Só Deus faz isso. Só um pai que ama com o coração de Deus faz isso por um filho. Só um filho que tem esse coração de Jesus ama os pais, ama a família e não cai nessa desgraça que a gente ouviu e viu. Compreende? A gente só não cai nessa cilada de nós contra eles, eles contra nós, ele não, faz o L. A gente só não cai nessas ciladas se nós amarmos com o coração de Deus, que é capaz de dizer, vocês estão seguros, mesmo no deserto, fiquem aqui, tá tudo bem, eu vou atrás da que se lascou, porque ela não tem força para voltar, ela não tem forças. E aí ele vai, ele a enfaixa, diz o texto do Evangelho, ele a coloca nos ombros, entenderam? Que ela não tem força, é o mais fraco, é o mais pobre, é a pessoa que não teve oportunidade, ou se teve, não soube aproveitar. São as histórias mais horríveis. As histórias das ovelhas machucadas.
Toda família tem uma ovelha perdida. Toda paróquia tem uma, às vezes duas, três talvez, ovelhas que se perderam. Como é que eu amo essa ovelha? Essa ovelha, se eu fizer um cálculo racional, matemático, lógico, eu deixo ela se lascar. Porque veja, não tem assim a pergunta, por que ela se perdeu? Ela não estava aqui? De boa? As 99 aqui. Ela é culpada. A ovelha safada é culpada. Então, já que ela é culpada, ela que se vire. Sim ou não? Essa não é a nossa lógica? Não. Se nós tivermos o coração de Jesus, não é essa a nossa lógica. Não pode ser. A lógica do coração de Jesus não é essa. A lógica do coração de Jesus, olha, repara, mira a mais frágil, a mais fraca, a mais prejudicada. E de algum modo vai atrás dela. Nem que seja pelo poder da oração, da intercessão, que algumas nós nem sabemos onde estão mais. Então nós vamos com o coração. Mas a prova de que esse amor nós só adquirimos por Deus está naquilo que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, segunda leitura da missa. A prova de que Deus nos ama, que alguém dê a vida por uma pessoa boa, que alguém lute, se esforce, digamos que a 100, né? Uma se perdeu. A que se perdeu é o CEO da empresa. Aí eu vou atrás. Sim ou não? Depende. Tem o 100. Quem se perdeu? Padre Birajara. Bom, Padre Birajara eu acho que... Ok, vamos lá atrás. Depende, né? Veja a mente. Mas quando eu estava no fundo do poço, no pecado, Jesus me amou. E morreu por mim na cruz do Calvário. É o que diz o apóstolo Paulo. Leio de novo. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Pense o momento mais fundo do poço da sua vida. Por culpa sua, por pecado seu. Pois naquela hora, Jesus morria na cruz por você. Pense o que alguém fez contra você. A pior coisa que alguém já tenha feito contra você. Pois muito bem, assim eu consigo te ilustrar. Nessa hora, você deixa tudo para cuidar dessa pessoa. Para amar essa pessoa. Para ir atrás dessa pessoa. Para reconciliar essa pessoa. Não, você não ama assim. Não, eu não amo assim. Nós não amamos assim. Só Deus nos amou assim. E Ele pode nos fazer amar assim. Ele pode nos fazer amar assim. Quando Nosso Senhor apareceu, assim, desse jeito aqui, ó, da imagem, em 1673, a Santa Margarida Maria Alacoque, a imagem está ali. Seu coração se apresentou para Santa Margarida como uma fornalha. O coração de Jesus está dentro de uma fornalha ardente de amor, que queima todos os pecados, tudo que não presta, tudo que é ruim, tudo que é sujo, abjeto, que nós temos vergonha, tudo isso é queimado naquela fornalha do coração misericordioso de Jesus. É por isso que o meu coração, uma vez que eu faço um transplante com o Nosso Senhor, e esse coração dele vem bater aqui, porque me amou, então eu fico leve. Apesar de todas as notícias horríveis que eu acabei de expor, não, ele não permite que eu me intoxique, que eu fique intoxicado, que eu fique envenenado, que eu passe a agir nessa pilha. Porque é isso, né? Se o coração dele não queima essas coisas, e ele queima, como queimou os meus pecados. A fornalha de amor do coração de Jesus arde, de amor por essas pessoas pelas quais eu tenho
tanta dificuldade de amar, as quais o meu coração estaria longe, sem nenhuma prece, sem nenhuma Ave Maria eu daria para essas pessoas, para essas situações, porque meu coração estaria odiando nesse momento. Mas é mais, se você olhar, o coração de Jesus é uma torrente que está sangrando. É bíblico o coração de Jesus, é o coração da cruz, é o coração transpassado, é a ferida do lado de Jesus que transpassou o seu coração. E desse coração jorrou uma torrente de sangue e água que lava, purifica a igreja pelos sacramentos, pela confissão. E quantas vezes eu tenho que confessar a minha indignação, que se transforma às vezes em raiva, em ódio, em preguiça, cansaço, isso tudo. Às vezes eu me pego pensando, nossa, se eu fosse padre novo eu não ficava um dia nesse país. Pegava minhas malas e ia ser missionário em qualquer outro lugar, mas Deus o livre. Mas aí já me arrependo, porque o coração de Jesus é uma torrente de misericórdia que lava, que purifica. E eu digo, não, a minha missão é aqui, não é em outro lugar. Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não estivesse aqui na Nossa Senhora de Lourdes. Ai de mim. É aqui que Deus me quer. Eu tenho que melhorar muito, mas é aqui, não é em outro lugar. Isso você está ouvindo? Você está ouvindo isso? Porque isso é para você. Isso é para você. E nenhum problema com quem vai embora. Deus abençoe, boa viagem. Manda um cartão postal. Nenhum problema. Cada um com o que Deus põe no coração. Sim ou não? Mas sem ódio, sem ressentimento, sem carregar um fardo nas costas, porque para onde você for, esse veneno vai com você. Para onde você correr, essa nhaca vai junto. Então não adianta, não é o país. O meu coração. Então essa torrente de água e sangue lava, purifica e ao mesmo tempo alimenta, porque é a água da vida. O sangue de Cristo é alimento, é Eucaristia. Termino lembrando que então eu tenho que devolver amor. O coração de Jesus pede que eu me assemelhe a Ele. E aí Nosso Senhor promete, na aparição de 1673, depois ela continua até 75, as aparições, para Santa Margarida, que aqueles que participam da missa, nas primeiras sextas-feiras do mês, veja, é um plus. Jesus não está dizendo que é para deixar de assistir a missa de domingo, de participar da missa dominical. Está dizendo assim, que olha, você pode amar um pouquinho mais, participando da missa mais uma vez, pelo menos mais uma vez no mês, fora das missas dominicais, nas primeiras sextas-feiras. E aí as 12 promessas do Sagrado Coração, que eu posso resumir em uma única promessa: você vai para o céu, você não fica em trevas. O diabo não tem poder sobre a sua vida. A perseverança é certa, você vai perseverar até o fim. Que é o maior dom, não é ser católico. Ser católico é o primeiro dom, ser batizado. O duro é ficar firme até o fim. É morrer católico. É morrer na fé, na presença de Deus. E Jesus prometeu a Santa Margarida Maria que quem olhasse para o amor do coração dele, pelo menos uma vez por mês, na primeira sexta-feira do mês, lembrando, recordando, fazendo memória da sua misericórdia, alcançaria misericórdia. Isso é lindo. Depois, por fim, esse amor do coração de Jesus despreende-se de nós para os outros, e o reino de Cristo avança. Por isso que o grito de guerra do apostolado da oração é: viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! Porque Ele passa a reinar
do seu coração no coração das outras pessoas. Quem ama o coração de Jesus, quem recebe o amor do coração de Jesus, enche a família desse amor. Primeiro beneficiados, a casa, nossa família. E depois por onde você passar, essa presença do amor de Deus vai se espalhando. Ou seja, o reino de Cristo, o reino de Deus se espalha sobre a face da terra. Quem disse que é só o mal? Quem disse que é só a desgraça? Quem disse que é só o pecado que se espalha? O amor se espalha, o bem se espalha. E nós não podemos desistir. Perseverar até o fim, confiando na misericórdia do coração de Jesus. Assim seja. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para